Fala turma, tudo bem? Meu nome é Jonathan Rodrigues, sou professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai continuar falando sobre a questão da energia, mas dessa vez a gente não vai falar sobre aquele contexto histórico dos recursos energéticos, mas sim da questão do consumo energético e do ambiente. E a gente vai passar um pouquinho aí e vai analisar algumas questões ali relacionadas a essa relação que tem o consumo energético, a produção de energia e o meio ambiente, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixa seu like e deixa um comentário caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente deve analisar, né, é que a gente deve verificar o tipo da produção energética, né? A fonte utilizada para energia elétrica, para a geração de energia elétrica, ela pode ser renovável ou não renovável, beleza? É importante que se tenha uma noção firme sobre isso. A energia proveniente de combustíveis fósseis, que é o petróleo, o carvão mineral, né? Correspondem a 75,9% da produção mundial, ou seja, a grande maioria, né? Enquanto as energias renováveis atingiram 24,1%, beleza? Mas já é um número assim bastante considerável, visto que as energias de fontes renováveis são recentes, né? São novas, e todas elas vieram como contraponto a uma produção exacerbada ali a partir de um tipo de energia não renovável, né? Lembrando que renovável é porque você consegue renovar aquele recurso na natureza, e não renovável é porque essa renovação ela ficaria inviabilizada ou praticamente inviabilizada, né? Como é o caso, por exemplo, do petróleo. Entre as energias renováveis, destaca-se a energia hidráulica, que inclusive o maior tipo de geração de energia que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem destaque para a China, para o Brasil e a África pela sua ausência. A energia hidráulica ela não tem aí muito na África, justamente devido à ausência. E por quê? Porque a energia hidráulica ela vai usar ali a força dos rios, e não tem rios com muito débito, ou seja, força. Na África não tem muitos rios que possam fazer essa produção, embora alguns países da África estejam, digamos que, evoluindo nesse tema, beleza? Aí nós temos um exemplo, né, de uma usina hidráulica, só para vocês notarem, existe uma grande quantidade de usinas hidráulicas aqui no Brasil, existe uma grande quantidade de usinas hidráulicas no mundo. Nos países da África, como eu falei, não tem muito, né? Mas países como o Egito, por exemplo, já têm investido pesado aí para poder terem acesso a esse tipo de energia também. A gente tem as hidrelétricas e seus impactos ambientais, né, as usinas. É importante que a gente saiba que mesmo as usinas hidráulicas, as usinas hidrelétricas, a produção de energia hidráulica, ela ainda assim tem seus impactos ambientais, como, por exemplo, a diminuição da população dos peixes, o aumento da poluição do rio, os deslizamentos de terras devido à pressão da água nas margens dos reservatórios, alagamento de áreas agricultáveis justamente por conta dessa alteração do margeamento natural do rio, né? Porque se você prende o rio para você utilizar a força dele para gerar energia elétrica, automaticamente você vai mudar completamente o margeamento do rio, que é basicamente o curso dele, né? A expulsão de comunidades tradicionais, principalmente comunidades ribeirinhas ou que vivem no entorno desses rios, né? E isso é muito importante a gente notar, né? E o aumento de atividade sísmica, por exemplo. No caso da maior usina do mundo, aí que fica lá na China, a usina Três Gargantas, né? Aqui a gente consegue perceber uma foto
de um ressecamento de um lago devido justamente a essa alteração no curso do rio feita pela usina, né, lá de Três Gargantas, na China. E a gente consegue perceber claramente esse impacto ambiental forte relacionado a isso. Aí está a usina Três Gargantas, enorme, né? Ela fica localizada na China e ela é considerada a maior usina hidrelétrica do mundo, beleza? A gente tem também a questão da usina nuclear, né? Ela surge na década de 1970 como alternativa às usinas termoelétricas, né? Que fazem ali, por exemplo, a queima do carvão, né? Para fazer a produção. Alguns países utilizam essas usinas nucleares para fins não pacíficos, como é o caso da produção de bombas atômicas, né? Um destaque aí muito importante é para a França, que tem essa produção bastante considerável no país. O Japão, conforme a França, quer dizer, conforme a gente já havia falado, contém o maior reservatório, o maior parque de usinas nucleares do mundo, né? Um destaque aí para a produção não pacífica, para a produção bélica, foi no Irã, onde em 2005, influenciado pelos Estados Unidos, a Agência Nacional de Energia Atômica ela impôs sanções econômicas, bloqueio econômico para o país, alegando, né, considerando a alegação ali dos Estados Unidos de que o Irã não estava respeitando o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP. Essas sanções econômicas foram suspensas em 2016, mas em 2018 os Estados Unidos faz a sua sanção, digamos assim, unilateralmente, ou seja, só ele dessa vez decide não negociar e impor essas sanções ao Irã. Lembrando que esse tratado de não proliferação de armas nucleares é assinado para justamente frear essa produção de bombas atômicas que são altamente destrutivas, de forma que se todos os países tivessem bombas atômicas, nós provavelmente, no mínimo, na mínima escala de guerra, nós teríamos uma destruição em massa, inclusive do próprio planeta, né? Não seria uma questão de país X ou país Y, é uma coisa que impacta toda a humanidade. E aí esse tratado ele vem para frear. E aí vocês conseguem perceber aqui nesse gráfico da direita, né, os maiores produtores de energia nuclear, né, em bilhões de quilowatts-hora. Né? A gente tem aí principalmente os Estados Unidos, mas a gente tem França logo depois, com um grande acervo aí de usinas. É tanto que a fatia da produção energética dentro do país é de 75% da França, ou seja, muito maior do que os demais países, beleza? Nós temos também a energia eólica, né, que é a energia aí pelos ventos, né, pela força dos ventos. Ela surge no contexto da crise do petróleo, em 1973. Aí a gente tem aqui os maiores produtores, né? Veja que o Brasil está entre os maiores, né? Um exemplo, aqui de Sergipe a gente tem o Parque Eólico da Barra dos Coqueiros, né? Que ele fica ali na Barra dos Coqueiros, na região, no polo industrial ali do município. E a gente tem iniciativas bastante expressivas aí relacionadas à produção eólica. A Austrália e a Nova Zelândia ainda não são países produtores em massa, né, de energia eólica, mas tem se avançado bastante nessa produção, ganhando destaque na evolução dessa produção, né? E alguns problemas, né, das usinas eólicas, afinal, mesmo sendo energias renováveis, como eu já falei, elas têm problemas. A inconstância dos ventos ao longo do ano, né, a variação desses ventos, que prejudica a produção, a impossibilidade de estocar o vento, a impossibilidade de armazenamento, né? A poluição sonora, que é muito forte, inclusive existem várias reportagens das pessoas que moram ali no povoado de Jatobá, na Barra dos Coqueiros, reclamando da poluição sonora relacionada
usina eólica, né? E a gente tem o choque de diversas aves. Inclusive, existem estudos que tentam determinar se há uma alteração no fluxo migratório de algumas aves que porventura passam ou passariam, né, por essas usinas eólicas. Então, essa questão é muito importante. E é importante a gente salientar também que mesmo as usinas de fontes renováveis, né, que são as chamadas energias alternativas, né, elas têm sim impactos, muitas vezes outros problemas que não são especificamente o uso de uma fonte de energia não renovável, mas que tem seus impactos ao meio ambiente, e isso deve ser estudado, debatido e considerado, beleza? E aí, por último, a gente tem aí os biocombustíveis, né? Aquele famoso etanol, aquele famoso álcool, que é muito utilizado, que tem sido utilizado cada vez mais, né? O destaque na produção é para os países da União Europeia, a União Europeia como um todo, tá bom? E aqui nós temos os 16 maiores produtores de biocombustíveis do mundo. Brasil com um grande destaque aí na produção de etanol, por exemplo, né? O etanol também é destaque nos Estados Unidos, né? E a gente consegue perceber alguns outros países com destaque também. Alguns problemas, a questão da monocultura, porque se você planta a cana para você fazer lá o cultivo, para poder depois extrair e transformar ali no álcool, né? Você, infelizmente, precisa plantar só a cana e você acaba prejudicando as outras culturas, né? A gente tem uma questão importante com a contaminação do solo, devido aos diversos agrotóxicos e pesticidas que são utilizados para essa produção. Afinal, essa não é uma produção para consumo alimentício, mas sim para consumo energético. Então, não há essa preocupação relacionada à saúde. Já não há quando é para consumo alimentício, né? Imagina para quando não é. Então, não há essa preocupação para a produção. Isso causa, por exemplo, a contaminação dos solos de lugares próximos, né, de adjacências. Por exemplo, a gente tem um grande engenho ali, eu posso dizer assim, né, ou uma grande produção de cana, um grande cultivo de cana para a produção do etanol, né, e logo ao lado dessa produção a gente tem uma pequena propriedade familiar, onde se é plantado milho, um feijão, principalmente ali uma agricultura de subsistência. A contaminação do solo da cana acaba chegando no solo ali dessa comunidade, dessa propriedade familiar. E isso acaba fazendo com que essa comunidade, essa família, né, essa propriedade, digamos assim, ela seja também afetada pela contaminação do solo, o que causa, né, a expulsão tanto do morador do campo quanto do trabalhador do campo, vista que a produção ela é altamente mecanizada. Isso causa aquilo que a gente aprendeu, que é o desemprego estrutural, né, devido ao avanço da técnica. E aí, claro, o trabalhador do campo, né, ele fica sem trabalho e o morador do campo fica sem terra porque não tem mais como plantar e colher de uma forma saudável. Existem diversos estudos sobre impactos dos agrotóxicos relacionados ao plantio da cana-de-açúcar para a produção do etanol, né? Diversos estudos que comprovam esse impacto, que comprovam a necessidade de uma política pública relacionada à questão dos agrotóxicos, mas mesmo assim o que a gente vê no país é basicamente o sentido contrário, né? Quanto mais a gente avança no tempo, mais agrotóxicos são permitidos, inclusive alguns que são permitidos no Brasil não são permitidos no resto do mundo, para você ter uma ideia. Então, como eu falei, mesmo essas energias renováveis, energias alternativas, né, que visam respeitar os limites da natureza, digamos assim, e respeitar os limites de renovação desses recursos,
mesmo essas energias elas têm problemas. A gente elencou vários problemas aqui. E isso é importante que a gente possa notar, que a gente possa verificar e realizar discussões a respeito, para que, claro, a gente consiga traçar soluções a respeito do tema, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por essa aula. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se tiver alguma dúvida, sugestão, feedback ou solicitação de conteúdo, é só colocar aí nos comentários que a gente vai trabalhando junto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.